Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tá tudo belezinha? Estão assistindo às aulas, fazendo atividades? Que bom, parabéns, tá? Hoje nós iremos começar a nossa aula de História e hoje nós iremos estudar o ciclo do ouro, tá bem? Página 134 a 138, vamos lá. No Brasil Colônia, ocorreu uma grande corrida pelo ouro entre 1690 e 1750, após o declínio da cana-de-açúcar, e todos os que estavam nas regiões de engenho foram para as áreas mineradoras. Então vamos lá, né? No Brasil, no Brasil Colônia, entre o ano 1960 e 1750, ocorreu uma grande corrida pelo ouro, após o declínio da cana-de-açúcar. Então, quando Portugal ele chegou ao Brasil, ele começou a explorar o quê? As riquezas do Brasil. E qual foi a primeira riqueza que Portugal explorou? Isso, o pau-brasil, E depois eles viram o potencial do Nordeste brasileiro do cultivo da cana-de-açúcar. Então, primeiro Portugal ele explorou o quê? O pau-brasil. Depois do pau-brasil, ele descobriu, nas regiões do Nordeste a cana-de-açúcar. Então, eles começaram cada vez mais explorar o Nordeste brasileiro com o cultivo da cana-de-açúcar. Só que, com isso, o que aconteceu? A Holanda, ela viu que Portugal estava fazendo muito dinheiro com açúcar e invejou, gente? Ficou com inveja, porque, nossa, como é que Portugal está fazendo tanto dinheiro? Primeiro começou com o pau-brasil, aí agora já viu que o pau-brasil não estava dando tão certo, foi explorar as regiões nordestinas. E aí eles descobriram a cana-de-açúcar. E com a cana-de-açúcar, eles ganharam muito dinheiro. E aí a Holanda, os holandeses, ficou com inveja do Brasil, E o que eles fizeram? Invadiram o Brasil. Eles invadiram o Brasil, para fazer essa exploração da cana-de-açúcar, e Portugal, ele teve que dividir os lucros dele com a Holanda. E com isso, Portugal começou o quê? A perder dinheiro. Porque o dinheiro, então, era todo de Portugal, da cana-de-açúcar. Só que com a invasão dos holandeses, eles começaram, não foram bem aceitos, houve muitas guerras, mas por fim, Portugal, ele teve que começar a dividir os lucros com a Holanda, e com isso, com essa divisão de lucros, Portugal começou o quê? A perder dinheiro da cana-de-açúcar, começou o quê? A falir a cana-de-açúcar. E aí, com isso, eles perderam casas, escravos, terras. Só que Portugal ele não ficou satisfeito. E ele sabia que o Brasil tinha terras imensas e que poderiam ser exploradas. E eles continuaram a procurar riquezas no Brasil. Eles mandaram, um grupo de bandeirantes no litoral, atrás de riquezas, porque ele queria começar a ganhar dinheiro novamente, já que ele tinha, já que aconteceu esse declínio da cana-de-açúcar por conta dos franceses, que invadiram. E aí eles mandaram o quê? Um grupo de bandeirantes atrás de riquezas, porque eles queriam explorar mais riquezas. E esse grupo de bandeirantes descobriu, eles saíram de São Paulo e descobriu na região hoje, que fica em Minas Gerais, as pedras preciosas, e em muitas quantidades. Então foi aí que começou o ciclo do ouro. Diversas minas
foram descobertas, né, nas regiões que se encontram em Minas Gerais, Pará e Mato Grosso. E com essa notícia, gente, de que havia ouro e diamantes no interior da colônia, o que é que aconteceu? Atraiu muitas pessoas vindo de outras regiões do Brasil e de Portugal. Essas pessoas começaram a vir para essas regiões descobertas atrás do quê? Das minas de ouro, de diamante. E aí eles começaram a vir à procura dessas minas, né? Por isso que é chamado que o ciclo do ouro, porque esse ciclo foi da descoberta dessas riquezas de pedras preciosas, de diamantes. Nas minas de ouro e de diamante, os escravos africanos constituíam a principal mão de obra. Eles passavam o dia às margens dos rios, garimpando, e suas condições de trabalho eram péssimas, e muitos contraíam doenças e perdiam a vida em pouco tempo de trabalho. Então, gente, quem fazia a mão de obra, as extrações do ouro, dos ouros naquela época, era quem? Os escravos africanos. E eles passavam o dia ali extraindo o ouro, né? E suas condições de trabalho eram muito péssimas. E muitos contraíam doenças e perdiam a vida em pouco tempo. Mas por que eles perdiam a vida em pouco tempo? Por quê? Porque eles ficavam com o corpo imerso praticamente todo dentro da água para extrair o ouro. Então eles passavam, né, o dia todo ali nessa escavação, né? Na extração do ouro, com o corpo dentro da água. Imagine aí, eles não tinham descanso, não paravam para nada, e aí eles adoeciam. E eles ainda, quando adoeciam, eram castigados porque adoeciam, e eles acabavam morrendo porque já estava fraco, o corpo já estava fraco, porque ali quase não tinha alimentação. Naquela época, nesses lugares eram de difícil acesso, não tinha casa, não tinha nada. Então, os portugueses, né, eles enviavam escravo para lá para fazer esse trabalho. Então, não tinha qualidade, já eram escravos, né, já não tinham qualidade de vida. E ainda passava a maior parte do dia com o corpo imerso dentro da água para extrair o ouro. Então, acabava o quê? Já não tinha uma boa alimentação, uma boa moradia, não tinha. Então, eles adoeciam. E ainda quando eles adoeciam, eles apanhavam. E aí, muitos na hora do castigo, né, dos maltratos, não sobrevivia. E os que sobreviviam era em média de 8 anos, porque não suportava mais do que isso. Então, por isso que eles não sobreviviam, né? Muitos não sobreviviam. Além dos escravos, só podiam trabalhar nas minas as pessoas autorizadas pelo rei. As demais que fossem pegas sem autorização eram punidas e tinham todo o seu material confiscado. Então, só podia trabalhar, né, as pessoas que eram autorizadas pelo rei, porque não podia trabalhar outras pessoas. E as pessoas que começavam a trabalhar sem essa autorização do rei, elas eram punidas. E como era essa punição? Eles tinham todo o seu material confiscado. O governo de Portugal, ele cobrava muitos impostos aos colonos, visando o lucro e o controle absoluto do ouro e de outros minérios e pedras preciosas. O chamado quinto, por exemplo, instituía que 1/5 de todo o ouro arrecadado pelos mineradores deveria ser pago ao governo. Olha que absurdo, né? O governo, ele cobrava o quê? Muitos impostos aos colonos, né? Aos donos das mineradoras. E aí eram impostos altíssimos, né?
E nessa época foi chamado de quinto, porque, como por exemplo, instituía que 1/5 de todo o ouro arrecadado pelos mineradores deveria ser pago ao governo. Então, o imposto era muito alto. O que eles extraíam, as mineradoras, né, naquela época, os colonos, que eles mandavam os escravos para fazer a mão de obra. Então, o que eles extraíam, uma grande parte tinha que ir para o governo para ser paga como imposto. Como um imposto, né? Então, a corte portuguesa instalou ainda casa de fundição para onde os mineradores deveriam levar o ouro. Lá seriam retirado o imposto e o restante era fundido, transformado em barra e ainda marcado com o símbolo da coroa portuguesa para evitar contrabando. Então, olha que absurdo, né? Quer dizer, eles trabalhavam... os escravos, né? Eles colocavam os escravos para fazer essa mão de obra para a extração do ouro e uma boa quantidade teria que ir para o governo português para ser pago como os impostos. E eles não aceitavam isso, né, os colonos. A cobrança dos impostos e os abusos praticados pelo poder político de Portugal resultaram em quê? Em muitos conflitos com os colonos. Dentre eles, podemos citar a Inconfidência Mineira. Nós iremos estudar sobre a Inconfidência Mineira. Então, né, gente, houve muitos conflitos porque o governo português ele não aceitava por conta dos impostos que eram abusados, né, pelo valor, era um absurdo os valores, a quantia que tinha que ser pagas, né, para o governo português e gerou muito conflito, né, dentre eles podemos citar a Inconfidência Mineira, que legal, a gente vai estudar sobre a Inconfidência Mineira no próximo capítulo, tá? E aí, por volta de 1800, as minas de ouro começaram a se esgotar, quase não se haviam que ser explorado. E assim, grande parte da população começou a se dedicar à agricultura, principalmente ao cultivo de café. Então, né, por volta do ano de 1800, as minas de ouro começaram a se esgotar. Por quê? Porque muita gente extraiu o ouro, né? Vindo pessoas fora do Brasil, das regiões, para essa extração. Então, as minas de ouro começaram, lógico, né? Porque não foi para sempre, a se esgotar. E assim, grande parte da população ela já começou o quê? A procurar outra forma de ganho, né? Outra riqueza. E aí descobriram o quê? O cultivo do café. Nós iremos estudar também sobre o ciclo do café. Então, né, gente, o ciclo do ouro, ele foi a terceira maior riqueza do Brasil, que a primeira foi qual? Pau-brasil, a segunda, cana-de-açúcar e a terceira, o ciclo do ouro, tá? Então, esse foi o nosso assunto. Façam a atividade da página 136, 137, 138 e agora nós vamos para a página 139, tá? Todo mundo abrindo aí, por favor, página 139.